O Bel não é um mau protagonista. Já faz muito tempo que eu escuto pessoas reclamando sobre o Belcranel ou falando mal dele de diversas maneiras diferentes, mas, sinceramente, até hoje eu nunca dei bola. Afinal, cada um tem a sua opinião. Eu, por exemplo, acho o Bel um ótimo protagonista, com um ótimo desenvolvimento e uma ótima história dentro da Light Novel. O anime também é legalzinho, mas a Light Novel é bem melhor. Mas, recentemente, no Discord do canal, um de nossos camaradas mandou um vídeo de um certo youtuber que eu não vou citar nomes, tacando o pau no Bel e o chamando de horrível, inútil e várias outras palavras bem feias. Então eu pensei, por que eu não defendo nosso garoto de uma vez por todas e, claro, refuto todos esses argumentos? Eu estou fazendo isso hoje, meus amigos, é pra isso que eu vim aqui. Vamos defender nosso garoto Bel e mostrar de uma vez por todas que não, ele não é horrível, não, ele não é inútil e não, ele não é tão infantil quanto você pensa. O primeiro ponto que sempre citam quando vão falar mal do Bel é sempre o mesmo. Ele é acanhado com garotas. O Bel não se aproxima muito de mulheres na obra, cora muito pra elas, tem vergonha, não toma iniciativa e é inocente com romance, mesmo com tantas mulheres ao redor dele. E bom, sim, isso é de propósito, afinal. Bel é um garoto que cresceu em uma cabana de madeira no meio do nada com seu avô, sem ninguém na sua idade próximo para ele conversar ou interagir, muito menos com mulheres. Então, do nada, ele começa a interagir com mulheres que ele nunca conheceu antes ou que ele vai conhecendo ao longo do tempo. Cara, querer que alguém que nunca interagiu e não tem experiência alguma com mulheres seja o rei dos haréns é pura idiotice. Querer também que ele seja o atacante número 1 certificado dos animes, mano, é muita bobagem, porque não faz sentido no contexto da história e do personagem. Não faz sentido o Bel ser o rei dos haréns e um atacante agora. Nós acompanhamos toda a vida do Bel nas leituras e nas telas. Ele mal teve contato com garotas anteriormente, e tem uma mente bem mais infantil do que a sua idade, sendo óbvio que ele não vai conseguir tomar iniciativas, vai ficar sim com vergonha e não vai saber interagir com elas. Esse é o Bel. E claro, vamos chutar o fato de que ele se apaixonou à primeira vista pela Ais, e foi uma paixão tão forte que ele teve uma habilidade sendo criada justamente por conta dela. Se lembrem que habilidades em DanMachi são raras e elas são criadas a partir da alma do usuário, ou seja, o Bel praticamente não tem experiência alguma com nenhum tipo de mulher em nenhum tipo de situação, e praticamente só teve olhos para Ais durante todo esse tempo mesmo em cima disso, e durante todo esse tempo ele tinha um forte, porém inocente amor por ela. Afinal, não vamos esquecer do que eu acabei de falar, o Bel não tem experiência alguma com mulheres, então mesmo o amor dele pela Ais ainda era ingênuo e inocente. Querer um protagonista que conquista e fica com seu harém é uma coisa, agora querer isso e exigir isso de um protagonista que claramente não foi feito para isso e que não vai corresponder aos seus sentimentos é outra coisa completamente diferente. Quanto mais rápido aceitarem que Bel não é um protagonista feito para desenvolvimento de romance ou harém, além de, claro, não ser bom com mulheres, mais rápido você vai entender que tudo isso é de propósito por parte do autor e que, claro, faz parte da história que ele está escrevendo. E falando em harém, muita gente também reclama que o Bel provavelmente vai terminar a obra sem pegar ninguém, sem ficar com ninguém se você olhar para o seu histórico. E sinceramente, o que isso tem a ver com a história? Se você leu ou lê DanMachi, você entendeu perfeitamente, ou pelo menos eu esperava que entendesse, que DanMachi não é uma obra harém ou de romance. Claro, tem sim alguns elementos de um romance harém, porém o autor, o Omori, explora ao máximo para fazer isso ser bem pouco e bem às vezes. Apenas o anime é exagerado, o anime exagerou muito e colocou toda hora alguma cena de comédia romântica ou harém, mas na Light Novel não é bem assim. Tem cenas, obviamente, mas não é toda hora e são bem esparçadas também, sendo apenas para comédia ou algum desenvolvimento de personagem secundário. DanMachi é uma obra que claramente expressa que Bel tem sentimentos apenas por uma pessoa, Ais. Mesmo que ele seja consciente de outras pessoas, ele só tem olhos pra ela. Ela é só luz guia. Se Bel acabasse com alguém, seria com ela, ou pelo menos com a Ryu em algum desenvolvimento de trama diferente mais pra frente. Mas é exatamente isso, acabar com alguém. Não agora, acabar é futuro, final de obra. Esperar por um romance forte ou um harém sendo desenvolvido no meio da obra é pura bobagem. E o volume 16, 17 e 18 nos prova claramente isso. O arco da Freya nos provou mais claro do que nunca que o Bel não vê ninguém além da Ais como um par romântico pra ele. E bom, tendo em vista a história dos dois e do andamento da história, é bem difícil imaginar os dois realmente tendo um finalzinho feliz juntos, ficando juntos e claro, se casando. Então o máximo
máximo que você vai encontrar de romance ou do Bel realmente ficando com alguém, namorando, se casando, sei lá o que ele vai fazer com alguém, é no final da obra, cara. Não tem espaço pra isso no decorrer do anime. Claro, algumas interações podem sim ter, porém romance, acabar, casamento, filhos, se acontecer, é no final da obra. E com o fato do Bel supostamente não ficar com ninguém, podemos agora chamar pra gente o assunto do Bel ser igualzinho ao que ele era no começo da série, sendo tão inocente quanto na época e não tendo tido nenhum desenvolvimento de personagem. E bom, cara, se você fala uma merda dessas, você claramente nunca leu Danmachi na sua vida. A obra inteira nos faz ver o quanto que o Bel está mudando a cada etapa da série. A obra é justamente sobre o Bel evoluindo a cada arco que se passa e crescendo como pessoa. Obviamente não de forma exponencial, como se um arco ele fosse um fracote e no outro ele é Deus. Não é assim que funciona, isso aqui não é um isekai genérico, isso aqui é uma obra bem desenvolvida e bem escrita, é diferente. Nós vemos no começo da série ele sendo alguém inocente, ingênuo e facilmente influenciável, manipulável e que odiava estudar ou aprender coisas novas normalmente. Com Lily ele aprendeu que pessoas podem sim o enganar, principalmente após vivenciar os eventos da família Soma em primeira mão. E se você parar pra ver depois disso, você vê que claramente Bel não cairia no mesmo truque novamente, tão facilmente assim pelo menos. Com Nasa, ele aprendeu que existem sim traições e mentiras, e você vê que o Bel aprendeu com Lily a como discernir isso e como não cair no golpe novamente. Ele sempre toma muito cuidado com essas coisas depois do que aconteceu. Após o incidente dos Xenos, o Bel aprendeu perfeitamente onde ele está, o que ele precisa fazer e quem ele é. Ele aprendeu sobre sua própria moral e sobre o fato de realmente ser um hipócrita, porém o aceita. Ele se tornou mais sério e determinado, ele estuda mais e não perde seu foco, ele quer se tornar mais forte, mas não apenas por mais, ele tem muita coisa em jogo hoje em dia. O Bel se tornou muito mais maduro e sério após o incidente dos Xenos, podendo até mesmo lidar muitas vezes com garotas perfeitamente bem, diferente do começo do anime. E após os análises profundos, o Bel amadureceu ainda mais em todos os sentidos. Após esse acidente, o Bel realmente é um aventureiro veterano em pleno direito, além de que, mesmo ficando envergonhado ao ficar sozinho com a Ryu naquela época, a abraçar ela nua e essas paradas, o Bel continuou a manter sua calma de certa maneira. Ele pode ter recuado um pouco, fechado os olhos, virado a cara, mas cara, sabemos muito bem que no começo da série ele teria corrido de lá. Ele fez tudo isso não porque ele é beta, não porque ele é ingênuo, e sim porque ele respeita ela. Ele não vai ficar vendo a mina pelada quando ele não tem nada com ela. Depois disso, mais tarde, ele ainda saiu em encontros com a Cassandra e com a Sheer, sem nem corar ou ficar envergonhado. Ele consegue ser galã com as pessoas perfeitamente bem e é extremamente sério e centrado, além de que até mesmo a Asha percebeu que o Bel mudou tremendamente com os acontecimentos que aconteceram ao decorrer da obra. E claro, não vamos esquecer que ali pelo volume 8 da Light Novel, um pouco antes do arco da Haruhime, o Bel deu um fora na Estia. Existe uma trama inteira apenas sobre como ela queria expressar seus sentimentos para Bel e ele não entendia. E quando eles finalmente se entenderam e colocaram em palavras, Bel claramente disse que a ama como deusa e mãe, e nada mais do que isso, colocando um limite para o seu relacionamento. Além de que, no arco da Sheer, ele claramente diz não a ela, ele rejeita ela por amar a Ais, sem ficar envergonhado, com medo ou tímido pela confissão de amor dela. Ele sabia onde estava e o que precisava fazer. Droga, o Bel até mesmo chegou a dormir com ela na mesma cama e a ver seminua. Ele ficou um pouco acanhado? Sim, ele ficou, mas isso é completamente diferente do que ele faria no começo da série, caras. Completamente diferente. O Bel tem diversos amadurecimentos com o decorrer da série, seja em personalidade, poder, amadurecimento, até mesmo seu corpo mudou muito. Hoje em dia o seu braço tá todo estourado também. Se você não consegue perceber essas mudanças apenas porque ele cora um pouco para as garotas, é sério, se o fato dele corar para alguém, ser acanhado com garotas e não ter muita intimidade com mulheres na obra, faz você não perceber todo o desenvolvimento que ele deu no decorrer da obra inteira, aí meu amigo, não é problema com o personagem, não é problema com o autor, é problema com você mesmo. Outro tópico que dizem é que Bel é bondoso em excesso, e isso incomoda, isso é chato, ele não sentir ódio ou raiva de seus inimigos o torna sem graça. Mas Bel é planejado para ser exatamente isso. Ele é planejado para ser a personificação de um ideal. Um garoto que cresceu protegido no campo pelo avô, enquanto todo o entretenimento que teve por mais de 12 anos foi ouvir histórias de heróis do seu avô e sonhar em se tornar um. Além do fato de que Zeus estava ali
literalmente criando o Bell para ser a personificação desses ideais. Claro, de maneira indireta, obviamente, já que sim, ele esperava ver nosso garoto se tornando realmente um herói, tendo em mente os eventos mais tardios que aconteceram na light novel. Bell cresceu com o ideal de um herói, cresceu sendo gentil e nunca tendo entrado em contato com malícia, o lado escuro da humanidade, ódio, raiva e amargura. Ele não foi criado para sentir isso e nunca sentiu isso antes de ir para o horário. Com o tempo da série, vemos muito bem as reações dele a essas coisas. Ele não as entende no princípio, sendo Beth a primeira pessoa que fez ele entrar em contato com esse tipo de coisa, mas ele não se enfureceu, ele ficou triste e desesperado por sua própria fraqueza e suas falhas. Depois teve Lily, porém ele não ficou com raiva, não sentiu ódio e sim quis ajudar ela a aliviar o seu fardo. O Bell é uma boa pessoa, ele é um ideal, ele é o que supostamente deveria ser um herói perfeito, principalmente na parte de ser hipócrita nos olhos dos outros. Como o próprio Findame diz no arco do Xenos, o Bell é um tolo, porém ele também é um herói. Bell sim já sentiu raiva, porém nunca ódio, e sinceramente isso é mais saudável do que um protagonista que sente ódio por tudo e por todos, o que não é normal. Bell viver sua vida ajudando os outros e perseguindo seu ideal enquanto se enfurece somente em momentos que ele deve realmente estar enfurecido é literalmente a construção de seu personagem, a sua personalidade. Ele é assim, ele é uma pessoa gentil e cresceu sem a malícia do mundo. Se lembrem, o Bell é um herói ideal, ele não é um anti-herói. Também temos o famoso comentário de que o Bell é muito infantil e deveria ser mais sério igual a outros protagonistas, mas isso se encaixa perfeitamente nas explicações que eu dei anteriormente. Alguns até mesmo têm a ousadia de culpar o Omori por causa disso, dizendo que ele entregou 18 volumes, se passando um ano dentro da obra e o Bell não mudou muito, que ele ainda é muito inocente, muito ingênuo, muito infantil, não tem seriedade dentro dele. Mas eu te digo que isso não é incompetência, e sim planejamento. O Omori, desde o início da série, quer e disse que queria fazer a série inteira se passar no período de um ano dentro do mundo, ou seja, do Bell ter 14 a 15 anos no máximo. Por que isso? Justamente para não dar tempo do Bell se tornar mais velho e muito maduro para a sua idade. Esse é o ponto exato da obra, caras. Essa é a história de um garoto que está em sua jornada para ser consagrado como o último herói do mundo. A história de um garoto inocente aprendendo sobre o mundo e suas maldades, a superando e saindo por cima de tudo. Bell é um garoto do campo sem nenhuma educação, treino ou mestre. Tudo que ele atualmente aconteceu através de desenvolvimentos e da história. E todos eles tiraram sim parte da sua inocência. Virar pra mim e dizer que o Bell do volume 14 e do volume 18 de Damate é o mesmo do volume 1 é a mesma coisa que admitir publicamente que você não leu uma polegada de Damate, cara, você não leu nada. E ainda reconhece que você não conhece nada sobre a obra que você está falando e detonando. A pessoa detona Damate, fala tão mal dela, fala tão mal do Bell, mas não conhece a história, a trama, o desenvolvimento e, claro, o objetivo da obra e do autor. O Omori possui uma das melhores escritas que eu já li em light novels na minha vida, tanto que é por isso que eu gosto de Damate. Pra mim, ele está a par facilmente de Re:Zero, Overlord, One Piece, até mesmo Tower of God. Não digo em vendas ou popularidade, eu digo realmente em uma boa escrita, um bom escritor, desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de mundo, criação de mitologias, criação de universos. É muito bom Damate. É uma obra muito bem escrita. E como eu já disse antes, eu não digo isso por gostar do Omori ou da obra, eu gosto deles justamente por causa da escrita da obra. Se não fosse uma boa escrita, eu nunca teria lido isso em primeiro lugar. Eu também vejo muito hate em cima de outros personagens, como a Haruhime e até mesmo a Lily às vezes, sabem? E o que eu penso sobre isso é que não é a obra ou os personagens, ou seus poderes sendo ruins, e sim as opiniões das pessoas. Para aqueles que gostam de reclamar que o Bell não pega mulheres, cara, então por que você não vai ver outra obra? Lê Arifureta, lê Kaifuku, pô, lá eles pegam todas as mulheres que eles querem no momento que eles querem. Isso é o que você quer no final do dia? Pra mim, até onde eu entendo, quem reclama disso no Bell só quer um protagonista fodão que pega mulheres. E é isso. Leia outra obra. Damate não é esse tipo de obra. Não adianta você ler querendo isso porque não vai ter. Vá pra outra. Simples. Porém, vocês devem aprender a separar. O não gostar de ser ruim não é porque você não gosta de uma coisa que ela é ruim. E não é porque você gosta de uma coisa que ela é boa. Você pode gostar de algo que é horrível. E pode não gostar de algo que é uma obra-prima. É disso que eu estou falando. Você não gostar não torna ruim. Aprenda a separar esses dois. Opiniões são opiniões. E fatos são fatos. É diferente. E é por isso que eu não critico nenhuma obra em específico. Menos Tokyo Revengers, porque essa porra é muito ruim, não tem como mesmo. Mas enfim, o Bell não é um mau personagem ou um personagem horrível. Ele é um bom personagem com um ótimo desenvolvimento. E se você continuar batendo na tecla de que ele realmente é tão horrível assim, bom, aí não é mais o personagem. Aí é apenas a sua opinião.